Bom, então, boa noite, né? Hoje, na nossa aula, nossa discussão vai ser sobre alfabetização visual, tá? Então, eu não teve tarefa, depois eu vou explicar por quê. Quando nós falamos ali na primeira aula, vocês estão lembrados? A gente fez uma introdução em relação à alfabetização visual, alfabetização ecológica, científica e tecnológica. Eu trouxe alguns conceitos, vocês falaram alguma coisa, e daí só para vocês se lembrarem, os dois assim mais, digamos, os que mais eu pontuei foram esses dois em relação à alfabetização visual, né, que fala que representa uma capacidade de reconhecer elementos básicos da linguagem visual, que são constituídos por um conjunto de normas, códigos e preceitos. E a questão de possibilitar a identificação, criação e compreensão de mensagens visuais, oferecendo percepção qualificada e técnica de diversos elementos visuais. Eu trouxe esses conceitos mais formais, mas a gente discutiu várias outras coisas. Então, vamos aqui retomar e pensar o que, para que e como essa questão de alfabetização visual. O que mais ou menos vai de uma simplificação do conceito, né? Mas para que será que a gente precisa, né, ser alfabetizado ou trabalhar, né, a alfabetização visual? Porque no nosso caso a gente vai, digamos, trabalhar um pouquinho em cada um de nós, cada uma dessas alfabetizações, só que a gente está pensando em formação de professores, e a gente vai ter que trabalhar isso com o nosso grupo, nossos alunos. Quem gostaria aí de trazer alguns comentários sobre isso? Para que e como? Pode falar. O para quê primeiro, né? Se quiser falar um pouquinho do que é mais ou menos o conceito, mas para quê? Alfabetização visual. Hoje, século XXI. Por que a gente está trazendo essa discussão aqui? A Tâmara colocou aqui, ajudar nas interpretações de notícias imagéticas, gráficos. Eu vou falar, né? Eu tive uma aula com a Ruth, não sei se todo mundo conhece, mas a Ruth é uma professora de desenho e ela é excelente. E aí, eu percebi que eu tenho uma alfabetização visual, mas não tanto. Porque enquanto a Ruth ia me ensinando as técnicas de desenho, ela foi me mostrando como que ela fazia para treinar o olho dela, para ela conseguir imaginar algumas coisas, representar algumas imagens. E aí eu percebi que na minha imaginação, na forma com que eu me relaciono com o mundo, a minha imaginação é mais sonora do que visual. Eu normalmente não gero nenhuma imagem, eu falo comigo mesmo, né? E eu achei muito interessante como ela conseguia perceber mais aspectos sobre as coisas, sobre os materiais, sobre as estruturas, sobre algumas relações, até mesmo posicionamento geográfico, e eu não conseguia. Então, eu diria que também a alfabetização visual é importante para que a gente consiga se relacionar, ter uma relação mais intimista com a realidade em si, né? Que a gente consiga perceber mais sobre o que está ao nosso redor ou à nossa frente, enfim. Uhum. Isso. Na verdade, a nossa não é específico assim, eu preciso para, porque aqui a gente está falando em ensino, mas de forma geral, para a nossa vida, de forma geral. Tem um autor, vários autores, na verdade, né? Mais de um autor, um que eu gosto muito é o Bredekamp, que ele trabalha com imagem, historiador de arte, ele é alemão. E eles colocam essa questão do século XX como o século da imagem. Então, hoje, né, imagina, daí quando eu escrevi, eu falei, e o século XXI tem que ser o século da leitura de imagem, porque a gente está sendo bombardeado desde o século XX com imagens. E agora, né, nesses últimos anos, né, o que acontece? Tudo é o tempo todo, e a gente fica com o celular o tempo todo, com imagem. Então, mudou a nossa relação com as imagens. E nós que trabalhamos com artes visuais, a gente vê isso nas escolas, né? As crianças, essa relação. Em alguns aspectos, elas têm até um bloqueio com essa questão de imagem.
porque elas têm tantas imagens, são tão bombardeadas com elas, que quando eles não conseguem fazer uma imagem, digamos, adequada para os padrões que a gente tem, eles não querem fazer, eles não trabalham, estão deixando de desenhar bem mais cedo. O que acontecia lá na adolescência está acontecendo agora com os pequenos, essa questão dessa bombardeio de imagens, né? E às vezes não ter tanta percepção com essas imagens, porque nós estamos, assim, digamos, quase que sufocados, né, com essas imagens. Então, é importante mesmo. Mais alguma questão que vocês querem pensar para que essa alfabetização? E para mim, você falou, Emerson, para mim, às vezes eu fecho o olho para pensar, tudo é imagem. Eu tenho que me imaginar no lugar, eu consigo, eu imagino umas coisas bem... Quando eu penso, assim, eu tenho problema com nome de pessoas, mas, assim, a pessoa eu lembro certinho, daí eu tenho que fazer uma ligação visual dela com o nome, ou tem que escrever muito, daí eu consigo lembrar. Vamos para o como, mas como que a gente vai? O Emerson deve ter dicas, você fez lá com a Ruth, ela deu algumas dicas para você? Como a gente pode se alfabetizar? Aí ela falou, professor, mas agora eu não aprendi. Eu Conta não aí, lembro. a sacola para nós. O que ela falou? Olha, nas aulas que eu fiz com a Ruth, ela falou primeiro que, por exemplo, né, uma coisa que gente, eu não faço, tá? Não sei se vocês fazem, mas eu nunca fiz, né? De olhar para um objeto e tentar imaginar a altura dele a partir do ponto que eu estou olhando, de tentar perceber a textura dele e pensar como que eu conseguiria trabalhar aquela textura. Mas ela também me mostrou as outras técnicas, né, ao longo da história da arte. Eu tive isso na escola, tá? Eu tive um ensino sobre a história da arte, mas eu nunca prestei atenção. Então, cubismo, pontilhismo, etc. Tal. E aí a Ruth falou para mim olhar muita imagem, para eu olhar, pensar como que eles geraram aquela imagem, né? Se aquilo foi gerado com um lápis, se aquilo dali foi gerado com tintura, tentar imaginar o esforço do artista para chegar ali naquela realização, enfim. E aí eu fiquei com essa, sabe, de começar a olhar para as coisas. É igual, nossa, eu me senti muito cego quando ela foi me mostrar essas coisas, porque ela falava, olha ali na porta, você está vendo que tem era a composição da porta, né? Ah, tem um metalzinho que vai formar assim, daí ele vem reto, daí vem o outro. Eu falei, não, Ruth, eu não vejo nada disso, eu só vejo a porta. Então, o exercício que ela me passou muito foi para eu tentar olhar com mais detalhes, porque na minha cabeça eu abstraio tudo, tipo, a porta é só aquela porta bem de criança mesmo quando eu olho para ela, tá? Eu nunca absorvo quase nada, assim, de imagético do ambiente que eu tô. Uhum. Então, esse é um caminho legal, tentar, porque como eu falei, nós estamos bombardeados demais, então o que acontece? A gente olha muito rápido, a gente não tem esse tempo de parar, de observar, olhar detalhes, refletir, então esse é um exercício bem legal da gente fazer. Então, em casa, em outros espaços, a gente ter mais tempo para isso. Eu estava falando sobre isso com a minha turma lá do Propet, daí eu até mandei uma imagem, não sei se vocês conhecem aquele artista, o Banksy, que ele é de Londres, e ele trabalha com grafite, ele tem uma coisa muito crítica, né, para a monarquia tal lá, né, da Inglaterra. E daí ele fez uma coisa, está até na capa de um dos livros que a gente organizou, que ele fez assim, ele entrou no Museu Britânico, depois eu vou mandar essa história para vocês verem, tá? Ele entrou no Museu Britânico, fez como se fosse uma réplica de uma pedra, como se fosse do período, digamos, da arte rupestre, e colou lá no museu, colou na parede. E aquela obra ficou lá. E depois de muito tempo, ele, né, falou, em meio de jornais, ele se comunica, né, que ele tinha colocado. E essa imagem, ela
ela era como se fosse um homem da não escrita, né, do período onde a gente falava pré-história, só que tinha um carrinho de mercado. Ele estava empurrando um carrinho de mercado. E ficou no museu mais de uma semana, imagina o Museu Britânico, o número de pessoas que entra dentro daquele museu. E ninguém achou nada estranho daquilo. Ninguém falou nada. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo essa capacidade, né? Desse olhar mais apurado. Então, esse é um caminho bem bacana, tá? E hoje eu vou trazer algumas questões, são dois, para quem tiver mais interesse, né? Duas autoras que a gente trabalha muito na área de artes visuais, que é Dones e Dondes, e a Faiga. A Faiga é um pouquinho mais complexa. A Dondes já não. Ela é bem básica, então, assim, qualquer pessoa pode fazer essa leitura aí. Então, ela traz, até eu dei como sugestão, e vou dar agora como sugestão dos capítulos, que a intenção dessa autora era essa questão da leitura de imagens, na verdade, o título primeiro do livro, e é um livro de 73, pensa, não estávamos nesse período aqui, tá? Princípios do alfabetismo visual. Então, ela falava dessa questão da alfabetização o tempo todo. E no Brasil, ele ficou com esse título, Sintaxe da Linguagem Visual. Tá? Então, é bem interessante esse material para vocês terem aquela base, né, digamos, em relação principalmente à forma, esses elementos todos de uma imagem, que vai ajudar vocês nesse olhar, entender um pouquinho mais desses detalhes que o Emerson não consegue ver, mas que a Ruth consegue ver, né? Por conta disso, que é uma questão, não é porque a pessoa tem um dom, não, a pessoa, ela estudou, ela faz leituras, ela faz experimentos, por isso que ela consegue ter esse olhar melhor. Todo mundo tem essa capacidade. Se todo mundo consegue ler e escrever na língua portuguesa ou em outras línguas, todo mundo consegue também trabalhar com essa questão da leitura e alfabetização visual. Tá joia? E da universidade, que é um pouquinho mais complexo. Então, dos primeiros, aqui o que Dondes fala do alfabetismo visual. Seus objetivos são os mesmos que motivaram o desenvolvimento da linguagem escrita, construir um sistema básico para a aprendizagem, a identificação, a criação e a compreensão de mensagens visuais que sejam acessíveis a todas as pessoas, não apenas aquelas que foram especialmente treinadas, tá? Olha como que ela coloca o termo, como projetista, artista, etc. E daí o que eu queria falar, que aquele dia eu acho que eu já tinha comentado com vocês, na verdade, é uma falha que vocês tiveram na formação de vocês. Então, lembra que a gente falou que a criança, ela não sabe ler e escrever, né? Então, o mundo dela é ligado a imagens. Então, ela tem muita percepção para isso. E quando ela entra na escola, ela vai deixando isso. O que se dá valor na escola? É o ler, escrever, daí é a matemática, né? É o português. Mas essa questão desse sistema básico, digamos assim, poucas pessoas vão trabalhar. Agora está melhorando. Então, só a nosso favor, né, da área de arte, é que a nossa área, ela, diferente, né, de matemática, da química, é uma área recente, ela é uma área recente em termos de entendê-la como conhecimento. Então, não que sempre existiu o artista, né, aquela pessoa, mas era em outro espaço que não da escola. Então, era muito separado essa formação, né, desse artista, desse projetista em outros espaços, mas na escola não. Não tinha essa questão desse conhecimento aí como temos hoje. Então, foi a partir, né, digamos, a década de 90, que surgiram os cursos de licenciatura em artes visuais, e a partir de 2000 que isso efetivamente entrou na escola. E todo mundo aqui é da área de educação, de ensino, então vocês sabem que, digamos, se entrou ali, né, digamos,
10, 15, não tem nem 20 anos, é muito pouco em termos de escola. Então, os primeiros cursos surgiram aí na década de 2000, antes de 2010 é que surgiram os primeiros formados nessa outra proposta da arte enquanto área de conhecimento, onde se iria pensar nesses elementos básicos, trabalhar a imagem, trabalhar a leitura, tá? Então, é por isso que, de forma geral, se eu perguntar aqui, né, quem que teve uma formação assim, a maioria não vai ter, tá joia? Então, eu vou fazer um experimento agora. Eu coloquei o espelho para vocês se olharem. Quem tiver espelho, vocês pegam lá o celular de vocês. E nós vamos fazer uma leitura de imagem de cada um, individual, para a gente fazer um treino e ver, assim, você parar em 3 momentos essa leitura de imagem. Então, no primeiro momento, vocês vão olhar ou o espelhinho, lá eu tenho o espelhinho ali, ou aí no celular de vocês, para a carinha de vocês, e vão pensar, assim, em termos de descrição de vocês no sentido da forma. Como que vocês são? O que vocês veem aí quando vocês olham no espelho? Vocês podem escrever, pensem, dá uma olhadinha, dá uma pensadinha. Esses tempos tem uns eventos agora que a gente tem que tem surdos, ou cegos, surdos e tal, é de inclusão, e daí a gente tem que se descrever, é a coisa mais estranha do mundo. Vamos tentar fazer? Como que vocês se descreveriam? Olhem aí para um espelho, né, imaginário real, e façam uma descrição de vocês. Dessa parte que vocês estão vendo. Podem escrever aí, gente. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Eu tenho um óculos, tenho uns olhos, meu olho não é meio é um castanho meio claro, tenho cabelo de cor indefinida, um cabelo meio indeciso, entre castanho com um pouco de luzes vermelha, deixa eu ver. Tem o nariz com um pouquinho de batatinha. Eu acho que o óculos deixa o nariz mais batatudo, né, gente? O nariz meio batatudinho. O que mais? Vamos lá, vocês também têm que se descrever. Como que vocês são olhando assim inicialmente, visualmente? A forma de vocês. Ah, tem um tipo de rosto também. Vocês sabem que tem uns lugares que falam, né? O meu rosto é mais para bochechudinho. Como que é o de vocês? Cor, eu descobri que eu sou a cor de amendoim, tá? Pensa, amarelo, né? Então, tá escrevendo. Não precisa ser em formas geométricas, só mais ou menos o que você olha aí, e no seu... Bom, se você for da matemática e você tiver uma linguagem totalmente matemática, pode ser. Olha lá. Ou da geométrica, né? Pode... Todo mundo conseguiu se descrever? Esse é o mais básico, gente. Esse é o mais básico, é o que vocês mais têm dificuldade. A não ser quem está da área de arte aí, que é diferente. Mas eu já vi que a maioria que tem. Rosto oval, cabelos médios, estou lendo aqui, tá? Lábios grossos. Ah, que sorte ainda é. Não precisa pôr preenchimento, hein? Maravilha. Ok. Quem já conseguiu se descrever, vamos para uma
É estranho, né? Não, pior que a gente está fazendo aqui na aula, tá gravando tudo bem, mas só vocês que vão assistir. O duro é você fazer isso no evento. Então, vocês se preparem, que vocês, mais dia, menos dia, vocês vão participar de um evento que vocês vão ter que se descrever. Então, já vai acostumando. Vamos lá, Jesus, legal. Aí tem que aprender, de repente, para site Bom, agora coloca a imagem, né? Para esses sites também. Pode colocar a forma geométrica. Agora, para quem já fez essa primeira descrição, vamos para um segundo momento. Vamos pensar um pouquinho. A partir disso, a gente falou da forma. Pensar mais... Quando a gente fala, e a gente está preparando uma aula, a gente fala num tema. Como, em relação a esse nosso visual, o que mais que a gente pode falar em relação a nós? A gente pode definir algumas coisas a mais, né? Agora, numa segunda descrição. Mais detalhes, o que a gente pode, a partir desse visual primeiro, o que a gente pode falar de nós, né? Como que nós somos? Como que é a gente falou do olho, tudo, mas como que eu tô, a minha carinha hoje, eu tô com muita luz, tô cansada, onde que eu estou, dá para ver um pouquinho do meu espaço, a minha roupa, como que é, será que eu consigo identificar, se alguém olhasse, que a gente está falando, nós mesmos, conseguiria se identificar, saber quem a pessoa é a partir, né, de como que eu estou vestida, o lugar que eu estou, a gente consegue, vocês conseguem, né? Vão tentar descrever um pouquinho mais de cada um, com mais detalhes. Eu sempre gosto de contar uma história que fui no shopping com a minha filha, e daí eu mostrei uma pessoa à distância, né? E eu falei para ela, olha, essa aí é tal pessoa, tal, tal, tal. Daí ela olhou, né, e falou assim para mim, ela é professora? Daí eu falei assim, como que você sabe? Eu falei, mãe, olha o jeito da pessoa, olha o jeito da roupa, isso é professora. E ela não tava assim, não tava de jaleco, não tava nada disso, tá? Mas dela olhar, ela falou que é professora. Deu, ué, mas você acha que eu me visto assim? Porque aqui em Ponta Grossa eu sou mais sóbria, né? Lá em Maringá, que é mais calor, eu uso umas roupas mais maluquinhas, né? Mais diferentes. E daí ela falou, mãe, você é professora de arte. Professora de arte é diferente. Então, assim, pelo visual ela conseguiu falar. Então, será, olhando aí para você, dá para dar mais informações? Dá para falar um pouquinho mais a seu respeito? Ó, a gente está falando das pintas, cabelo, vocês estão assim meio cansados, com sono, estão atentos, olhando para vocês, como que vocês poderiam falar um pouquinho mais aí a respeito? Cansado, calor, né? De repente, ó, tinha umas gotinhas aqui, um suadinho, olha, a pessoa tá com calor, então ela tá num clima quente. Tá abafadinho para chover, aqui em Ponta Grossa ainda choveu, Maringá tá chovendo. Tá cansado, dor, queimou a mão, tá triste, cansado, com fome. Carol, pega uma coisa para comer, não é ficar com fome. Rostinho rosado, e de repente está com o rostinho rosado, sei lá, hoje pegou sol, como que foi. Então, vocês já estão numa descrição mais profunda a partir de alguns elementos, né? E, ó, dedurou ali, a Andrei contou que tomou vinho. Já ficou vermelhinho. Então, a gente está falando mais detalhes, mais informações, né, a partir daquilo que a gente está vendo, mas com outras informações. Porque, por exemplo, a Andréia, então, ela ficou com o rostinho rosado porque ela tomou vinho. Eu não vi que ela tomou vinho, mas eu poderia supor, ou de repente ela falou. Daí eu li, você tomou vinho, por isso que você está assim. Então, com algumas informações a mais, a gente se aprofundou um pouquinho mais nesse nosso visual. Agora, garganta dolorida, animada. Agora, na verdade, teria uma outra fase. Essa talvez vocês não queiram falar muito, que é a parte, assim, de conteúdo de vocês. A gente falou forma, tema, conteúdo, que seria aquelas coisas mais profundas, aqueles sentimentos
que vocês têm. Alguns já colocaram algumas coisas dos sentimentos, mas a gente não fala a verdade, igual, por exemplo, eu sempre brinco, né, que às vezes a gente está fazendo uma coisa, o que é mesmo que eu sempre brinco com meus alunos, quando eles vão escrever alguma coisa assim, você fala, vocês não podem falar a verdade, realmente, em alguns momentos, vocês têm que falar, olha, e justificar dessa maneira, uma tese, uma dissertação, né, aquela justificativa do interesse, a gente tem que fazer uma justificativa, daí tem hora que dá vontade de assim, eu estou escrevendo isso aqui porque eu tenho que terminar. Hoje um aluno falou assim, eu estava na nossa orientação, eu quero terminar isso aqui. Eu falei, então tá, você não tem interesse nenhum nesse tema, nessa tua discussão, é que você tem que terminar mesmo. Mas a gente não pode escrever isso, não pode falar. Então, que outras coisas você teria aí, né, de você em termos de conteúdo, como você é, coisas que às vezes a gente não consegue... algumas dicas a gente consegue ter, mas assim, a gente não consegue descrever você, né? Nós sabemos porque a gente está no espelhinho, mas pensa se tivesse alguém olhando para você. Ela teria dificuldade em saber essas coisas mais profundas de você, os seus sentimentos lá, suas questões, seus medos, como que foi, né, esse teu momento até chegar aqui hoje. Então, para a gente conseguir fazer essa leitura, a gente teria que ter outros elementos. Então, você poderia estar escrevendo sobre isso, né, para a gente ter uma ideia. Que alguns, quando a gente pensa numa obra de arte, acontece isso. Os autores escrevem um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, esse terceiro a gente guarda, porque são coisas muito profundas, tá? Então, a gente vai agora para uma leitura que a gente vai poder falar o que quiser a respeito dela. Vamos tentar fazer nesse modelinho que a gente fez. Primeiro, em relação à forma, o que vocês estão vendo aí, que elementos, o que será que é isso? Como vocês nunca trabalharam muito a maioria nunca trabalhou muito com imagem, poderia até descrever assim, que estilo, o que é isso? É um desenho? É uma pintura? Como que foi feito isso? As linhas que são trabalhadas aí? O que vocês veem inicialmente batendo o olho, sem olhar muitos detalhes? O que vocês falariam dessa imagem? Estão vendo o quê? São 3 pessoinhas. Parece desenho feito a lápis. Uhum. Quando vocês olham, tem... O que vocês estão vendo aí? 3 figuras, 3 personagens. Olá, Daniel, você já tá indo lá para a segunda, Daniel. Tô vendo que você tá indo mais profundo ali. Eu tô olhando aqui direto porque eu tô lendo, tá? Já tá falando que ela não gosta dele, gente? Então, vamos dar uma descrição ali. Vocês acham que daí é um desenho, tá? Preto e branco, é monocromático. Tem 3 pessoas, né? Elas estão vestidas de época, ok? 2 estão com chapéu, é uma mulher, 2 homens. Tá. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Olhando ali, a gente consegue pensar, é século XXI? Não, né? Você chutou aí que período que é? Em que período espacial, temporal, dá para a gente tentar identificar o local também, onde seria? Daí já pode ver que ela tá de bengala, ela tá... Onde ela tirou a luva, alguém já falou que é um cortejo, provavelmente na Europa, século XVIII ou XIX, ou Inglaterra. Tá, não falou desenhos? Tá, deixa eu botar. Trajes. Uhum. Ok. Agora,
Uma segunda etapa, a gente já viu mais elementos, pensamos até. Daí o que acontece? O primeiro, a gente até conseguiria fazer sem ter algumas outras informações. Esse segundo momento, a gente já teria que ter algumas, né? Tentar identificar que se fosse uma obra, a gente já estaria ali certinho o ano, a gente ia conseguir saber certinho o local e ano. Então, algumas informações, gente, nós não conseguimos ter olhando a imagem. A gente precisa pesquisar, estudar. Você sabe que imagem dá para colocar no Google, né? Vocês já fizeram isso. Joga lá, você tem todas as informações. Ó, daí a André já está colocando algumas outras questões, e a gente volta para aquela questão de alguém que diz que ela não gostou, cortejo. Por que você acha que ela não gostou e por que é um cortejo? Cortejo no sentido de fazer. Quem que escreveu isso é muito chique, a Marília. O que é um cortejo? Explica aí para gente, para os desinformados. Pessoas desabastadas. Escreve para nós o que é um cortejo. Vocês sabem o que é um cortejo, que a Marília colocou? Ó, tipo de paquera. Então, mas assim, pode ser um cortejo, mas o que significa essa questão de você, nesse período, entre século XVIII e XIX, você tirar um chapéu da cabeça? Sabe o significado disso? É um cumprimento, não é? Cumprimento. Então, aí a gente já vê algumas questões de classe, né? De um tipo de cumprimento, que pode ser esse cumprimento, porque o outro não, ou talvez estivesse com ela, por que ele não levantou o chapéu, né? Por isso que eu acho que a Marília colocou que ele está cortejando, tipo, paquerando. E queria saber por que quem falou que ela não gostou dele. Por que você acha que ela não gostou dele? Por Ah, causa da feição dela. Não alguém está falou muito que ela... animada, não. Mas é que nessa época não podia ficar, entendeu? A mulher tinha que ficar séria, senão ela não era uma pessoa de família, de bons costumes, igual fala agora, pelo século XXI, como é que é aquele termo lá? Moral, como que é a mulher, aquela que falava aquele termo que ficou tanto, a gente falava tanto aquilo, que ela é uma mulher com bons costumes, então ela não podia, talvez ela até estivesse gostando, viu? Mas ela não podia. Então, a partir dessa imagem, a gente vai aprofundando. Então, por exemplo, vocês falaram esse negócio de cumprimento, ó, por questão de respeito, não poderia ficar sorrindo, você viu? Ela tinha que ser séria mesmo, não pode ser igual agora. Então, eu tenho certeza, se eu mostrar isso aqui para umas crianças lá, menores, elas não vão nem saber que é esse negócio de tirar chapéu. Nem sabe muito bem, nunca nem vê chapéu. É porque vocês têm, digamos assim, né, já estudaram, já leram, viram filmes, então vocês têm essa noção, apesar de não ser uma coisa, né, do nosso século, vocês têm esse conhecimento. Agora, se eu pegar, imagina se tivesse realmente essa questão do tempo, esse pessoal olhando a gente fazer aqueles cumprimentos, assim, que a gente, ou dar um toquinho, não sei o que, eles iam ficar, o que é isso? Que o nosso cumprimento hoje é diferente. Então, aqui é um exemplo que Panofsky, que é um autor também que trabalha com leitura de imagens, faz. E ele relaciona com a questão da semiótica. Então, um primeiro olhar, um segundo olhar e um terceiro olhar mais aprofundado. E a gente poderia ter mais informações sobre isso se a gente soubesse realmente onde está se passando essa cena, quem são esses personagens, será que essa mulher aqui é solteira, será que ela é casada com esse outro que não está cumprimentando, talvez ele estivesse acompanhando, quem é essa pessoa aqui, será que realmente ele está cortejando? Então, a gente precisaria ter mais informações. Então, só para vocês terem uma ideia, que a leitura de imagem não é uma coisa que você está com a imagem lá na frente e consegue fazer. A gente tem que ter sempre outras informações. O Panofsky, que é um dos autores que eu mais gosto dessa questão de leitura de imagem, ele trabalha a imagem como um documento.
Então, e como um documento, a gente tem que ter, ela é uma fonte de informações, mas a gente tem que ter outras também para a gente comparar e a gente fazer uma análise mais profunda, né? Que a gente consiga realmente ter, né, uma ideia geral. Então, ficar só com aquela primeiro olhar e falar o que é estilo, se é um desenho, se é uma gravura, isso aí é muito pouco. A gente tem que nos aprofundar ainda mais para a gente ter uma compreensão da imagem, tá bom? Então, para a gente pensar em termos de leitura, é interessante a gente pensar na forma, no tema e no conteúdo. A forma é aquilo mais básico, aquilo que a gente está vendo, mas é lógico que ela se relaciona. Então, a partir do tema que você quer apresentar, a partir do conteúdo, você vai ter que trabalhar com a forma, para ajudar nessa compreensão. Penso em termos de criação, né? E para nós, quando a gente vai fazer uma leitura, é importante a gente tentar, né, ir por esses 3 caminhos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da forma. Eu trouxe algumas coisas aqui de dondes, mas eu vou falar rapidinho, e vocês têm a sugestão de fazer a leitura, né, do capítulo dela. Tudo bem? Então, a gente vai falar da forma, que seria o quê? Esses elementos básicos da linguagem visual, que ela fala aqui aqueles elementos que a gente tinha que conhecer. Eu não trouxe ainda todos, mas eu trouxe bastante, né, desses elementos, né, para vocês terem uma compreensão aí, que é o ponto, linha, forma, volume, tom, cor, textura. Alguém já viu isso? Quem já estudou, viu na escola? Josi, prof, né? Eu fiz aquele curso da oficina com o Anderson. Ah, legal. Murilo já, né, Murilo? Murilo vai ajudar. Então, Murilo, eu vou dar alguns pontos básicos para eles, porque senão é muita informação. Bacana que você fez aquele curso. Tem direção e dimensão também. Então, vamos lá. Vou bem rapidinho nessa parte. Daí, desculpa quem já viu, igual o Murilo, né? O Murilo já... só tá o Murilo de artes visuais? Formado em artes visuais? Vai rever. Então, o ponto, unidade de comunicação mais simples e mínima. Então, pensando, quando a gente pensa em ponto, não é um ponto final, ele pode ter outras formas. Por isso que eu gosto de fazer coloridos de outras maneiras, porque não é um ponto final. A gente não está falando um ponto em termos de escrita, em termos, né? A gente está falando um ponto em termos de elementos visuais, tá joia? Então, eu trouxe esse exemplo, só que a gente vai discutir ainda mais, porque aqui eu vou falar só do ponto, e na verdade o pontilismo, ele é bem mais profundo do que só a utilização de ponto. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí aconteceu isso numa turma, deixa eu ver. Vocês já trabalharam com pontilismo na escola? Como que foi isso? Podem escrever. É curiosidade minha, que daí eu vou contar que eu tenho uma orientanda, que ela falou que ela tem trauma de pontilismo por conta que a professora dava, ela tinha que fazer pontinho, 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 horas a fio na aula. E só preto e branco, só preto, né? Utilizando branco. A Débora com canetinhas. Depois você, quando eu vou falar de novo, daí você fala se foi nesse formato de só ponto ou se foi numa outra questão que a gente vai aprofundar, tá? Então, utilizava nessa técnica o ponto. E será que a gente usa hoje, só teórica, né? Não fizeram a prática. Mas só falou do pontilismo, né? Esponja. Eu gosto de ficar lendo as coisas de vocês. E a gente tem, o que é isso aqui? Que é um elemento, uma unidade de medida, né, da imagem digital. Como que é o nome disso? Esses que eu fui ampliando aqui. Pixels, isso mesmo. Então, o pixel é considerado daí um ponto. Então, a gente tem aquele exemplo, né, do pontilismo, e aqui também o pixel. E se a gente olhar, que formato que ele tem, ali ele pode então ter vários formatos. Então, só para vocês pensarem que o ponto é a questão mínima, e ele vai se juntar e organizar para fazer outros elementos aí.
Daí, um dos outros elementos que ele faz é a linha. Então, a linha se origina de um ponto. Daí, ela não tem começo nem fim, ela vai se direcionando, tá? Então, é a linha que vai direcionar e estruturar a imagem. Então, tem vários tipos de linhas aí. De linha, vocês já viram? A gente pode classificar a linha como de acordo com a forma, posição, direção e estrutura. Ô, Murilo, você já viu tudo, eu já sei, tá? Você não conta. Então, ali, como que podem ser os tipos de linha, né? Linha reta, aquela que vai em uma única direção, tem uma força única que a direciona, a linha quebrada, que tem, digamos assim, uma força, duas forças, uma de um jeito, outra de uma maneira que vai fazer ela se tornar quebradinha dessa maneira aí. Linha curva, linha espiral. Então, quando esse pessoal que tem um olharzinho mais assim, tipo a Ruth, quando ela olha, ela vê essas coisas, viu, Emerson? Ela, nossa, tem linhas curvas, tem todo esse tipo de linha aí. E as linhas, depois a gente vai ver, elas vão estar contribuindo para a gente pensar um determinado formato, quando a gente pensa em criação, né? Nós temos contraposição horizontal, esse é bem básico, né? Horizontal, vertical, diagonal, horizontal e vertical. Isso aí todo mundo já viu, né? Alguém tem dificuldade de horizontal e vertical? Direita, esquerda? Pode falar. A gente está gravando, mas é só para nós, tá? A linha também, ela pode ser classificada quanto a direção convergente, divergente e paralela. Então, convergente, converge, diverge, são termos aí que vocês com certeza conhecem. Horizontal e vertical não, direita e esquerda sim. É interessante isso, né? Ó, aqui, então eu falei da convergente e divergente. É um exemplo, se bem que tem outras coisas que a gente vai ver nessa imagem depois, que tá convergindo. Então, tá indo, as linhas estão em determinado ponto central ali, tá? E aqui, a partida, ela tá divergindo. Como que saísse, né, da imagem principal aqui. E as linhas paralelas, aqui um exemplo, né, Operários da Tarsila do Amaral. Joia? Claro que tem aí outros elementos que a gente vai ver. As linhas também podem ser contínua, descontínua, estática, dinâmica, né? Todos os termos que vocês conhecem aí. E daí um exemplo que a gente vai trabalhar mais na frente, né? Outros elementos dessa obra, Noite Estrelada. Então, vamos tentar identificar aí que tipos de linhas vocês conseguem visualizar aí. Só linhas, tá? A partir daquela classificação lá que a gente falou. Uhum. Espirais, curvas. Tem quase que praticamente todas, né? As que a gente falou ali, né? Então, essa aí a gente ia ter muita coisa para falar em relação às linhas. E olha que eu tô falando só de linhas, tá? Não vamos para falar de cor ainda, não. Bom, então ali, ó, quais teriam, né? Longa, curva, larga, estreita, escura, aberta, fechada, livre, geométrica. Então, tem vários tipos aí. E por que que é interessante? Porque, principalmente, para a gente fazer a leitura básica, a gente só fala que usa, mas para uma pessoa que vai trabalhar o desenho, que ele quer trazer algum significado, algumas simbologias, algumas sensações, igual aqui essas linhas curvas, é importante ele conhecer e saber trabalhar e saber o que essa linha consegue contribuir para a nossa questão visual ligada à percepção. O que a gente vai sentir com essas linhas? Joia? Bom, daí a linha descreve uma forma. Agora, eu não sei se vai acontecer com o pessoal da matemática, tá? Para nós, a gente fala assim, que existem 3 formas básicas, né? Que são essas 3 aí, todo mundo conhece. E a combinação dessas formas básicas é que vão dar origem a todas as outras.
para nossa, digamos, para os elementos que a gente trabalha em arte, a gente fala dessa maneira. Combina com a matemática ou não? Combina com a geometria ou não? Essa informação de arte. Ok. Val, você está em Maringá, né? Ter mais forma. Então a gente diz assim, que ela dá origem a todas as outras. É que para nós, a gente não tem tanta importância em classificar todas as outras formas. A gente sabe, né, dessa possibilidade, por isso que a gente fala, tá? A origem é tudo, tá? Então, tem todas essas aí que a gente não precisa se preocupar com a denominação. É ótimo, tá, gente? Quando vocês forem fazer uma leitura, análise de imagem, vocês não precisam se preocupar com essa questão das formas e saber cada uma delas. Tá joia? Vocês podem colocar as principais que vocês acham, mas não tem, porque tem umas formas que é difícil, que nem dá para dizer, não tem nem nome em denominação, né? Quem mais é matemática além do Emerson? Dá para a gente denominar todas essas formas? Essa aí que está embaixo desse retângulo, a viradinha lá, sei lá que forma que é essa, a gente não consegue. Então, na arte, a gente não consegue classificar, identificar, então a gente coloca essa questão de que dá origem a todas. André falou que um triângulo pode gerar qualquer polígono. Nem todos têm nome. Nem todos têm nome. Então, tá bom. A gente combinou com alguma coisa. Não tem nome, não precisa pôr nome. Ótimo. Agora, vamos ver o que acontece com essas formas aí. Deem uma olhadinha nelas. O que diferencia essas duas da esquerda para as duas da direita? Perspectiva, imposta, profundidade. Então, o que aconteceu? Aqui, no dimensional, um quadrado, ali colocou quadrado, mas é um retângulo, traz a ideia de equilíbrio e plano, então, quando ele está nesse formato. Quando a gente coloca essas linhas entrelaçadas, a gente solidifica, então, essa questão que vocês falaram ali, ó, perspectiva, profundidade, sobreposição. Então, digamos, as formas são praticamente as mesmas, sobrepostas, né? Só que elas adquirem uma dimensão espacial quando a gente fecha, quando a gente coloca um fundo ali, né? Vamos ver essas aqui. O que elas têm em comum, o que elas têm de diferente? Essas representações aqui estão lá no livro de Dontes, no capítulo, que depois vocês vão olhar, quem tiver mais interesse. À esquerda a gente tem esses dois retângulos, né? E o que acontece? Quando a gente traça as linhas, eles trazem volume dessa dimensão de perspectiva, volume de localização no espaço. Isso mesmo. E o último exemplo ali, ó, a mesma ideia do anterior, né? A gente tem dois quadrados, só que quando a gente faz aquelas linhas, já modifica. Então, dá a ideia de um cubo, 3 paredes, e se a gente fizesse nesse mesmo formato da primeira aqui, ó, ia dar uma outra ideia, né, da figura do lado direito. Ia ficar fechado. Ok? E aqui, ó, uma das coisas que a gente trabalha muito em artes visuais, na matemática também, é a questão do bidimensional para o tri. E daí volta a questão da importância da perspectiva para trabalhar isso, né? E o uso da perspectiva exata, que foi conseguido na idade, no Renascimento, né, que antes sempre existiu essa questão do uso da perspectiva, mas no Renascimento é que quando se aproximou mais a questão da arte com a matemática, que se construiu essa questão da perspectiva exata, bem ligada à matemática, e a gente conseguiu, né, digamos, as obras mais perfeitas em relação à perspectiva. A gente conseguiu, que eu falo, nós como pessoas, artistas, conseguiram praticamente uma perfeição, eles conseguiram fazer realmente o que eles queriam, né? Trabalhar
o bi virá um tridimensional. Ok? Matemático, mais ou menos, estamos dentro? Ótimo. E essa aqui? É uma sensação estranha? O que é isso aqui? Como vocês descreveriam essa imagem aí? Ah, um fractal. Legal. Se a gente fica olhando demais, o que acontece? Começa a dar uma ilusão, né? A gente começa a ver uma hora uma coisa, uma hora outra. Será que, digamos, que a gente está indo ali uma coisa, digamos, como se fosse um poço, ou será que é uma pirâmide? Não dá isso? Isso. Uma hora dá uma pirâmide, é em todo momento que dá uma pirâmide? Então, ao intercalar as formas com linhas diagonais entrepostas, cria-se a ideia de profundidade. No caso, apenas temos um quadrado dentro do quadrado, são vários quadrados, e a gente causa essa sensação. Eu vou trazer algumas coisinhas da Gestalt, para vocês entenderem um pouquinho, não muito, que a Gestalt tem muitas informações, tá? E daquelas ilusões óticas a gente consegue com formas e com cor também. Tem um livro, que é do Israel Pedrosa, que ele fala da cor à cor inexistente, porque a gente consegue criar cores que não estão lá a partir da nossa percepção visual. Tá joia? Que é uma coisa que acontece com a gente quando a gente coloca, às vezes, uma cor na outra. Lembra aquela história do tênis? Era o tênis, era um vestido, que o pessoal ficava perguntando a cor? Acho que era um vestido, né? Foi bem interessante aquilo lá. Vamos continuar agora. A direção, né? Então, todas as formas básicas expressam essas direções ali, ó, que a gente falou dessas formas básicas, né? Diagonal, o círculo e a curva. Eu nem ia trazer, mas de onde está essa questão da direção. Só que assim, você tem elas, mas a partir delas você cria o que você quiser. Então, a gente tem esse formato, mas quando a gente pensa numa produção visual, vocês vão ter várias direções unidas, juntas. Não sei se alguém já trabalhou com desenho cego, que é bem interessante a gente ir a qualquer direção, tá? Então, apesar de ter aquelas classificação, aquela questão formal, não quer dizer que nós temos que seguir, tá bom? E daí a cor, que digamos que é um dos elementos mais complexos, né? A questão da cor, ela, na verdade, ela é uma sensação visual que nossos olhos captam quando a luz está presente, tá? A gente não vai aprofundar, só vou mostrar alguns elementos em relação à cor, só que é sempre importante pensar que a cor tem a ver com luz, tá? Então, as cores que nós vemos, a gente está vendo porque a gente está com uma determinada luz, uma luz branca. Agora, se nós tivermos outra tonalidade de luz, ou se a gente não tiver luz, daí não tem cor, na verdade? Então, é sempre importante a gente pensar nisso. E essa questão da cor, ela se altera em alguns momentos, dependendo de fundo, né? O fundo que você está. Então, quando você coloca duas cores sobrepostas. É um tema, assim, muito grande. Então, eu só vou colocar as coisas básicas. Isso aqui, quando eu dou uma disciplina, não sei se alguém já fez, eu trouxe esse, que eu tenho até o modelinho. Se alguém quiser construir, eu acho bem interessante. O que é isso aí? Como que vocês chamam? Disco de cores, círculo cromático. Então, círculo cromático, cor luz. Ops, essa é a cor luz, será? Quem colocou cor luz? Cor luz. Então, é um círculo cromático aí que tem essas cores básicas. Então, ó, as cores primeiras ali, cores primárias, secundárias, terciárias, que são aquelas misturas de cores, né? E daí, algumas questões importantes para a gente pensar quando a gente for fazer essa nossa leitura. A questão da monocromia, utilização de uma cor, e policromia, você utilizar várias cores. Mono, uma, poli, várias. E dentro daquele disco, a gente às vezes ouve falar muito disso aqui, né? Quando a gente vai pensar em roupa, vai pensar em tintas, as cores
uma composição que a gente vai fazer cores análogas e cores complementares. Então, análogas são aquelas que estão próximas ao disco, naquele disco de cores. É sempre legal vocês, se vocês forem pensar em trabalhar com cor, vocês terem um disco de cor, né, para fazer essa identificação. E as cores complementares, elas são opostas ao disco de cores. Então, essas análogas, elas são análogas por quê? Porque elas estão próximas, têm, digamos, a essa proximidade de tonalidade. Então, a gente pode fazer composições usando tanto uma quanto outra, dependendo daquilo que a gente quer. A gente quer uma coisa mais harmônica, que vai ficar aquela coisa mais tranquila, a gente quer uma coisa que você coloca, que choca, que traz um diferente, uma oposição. Daí a gente usaria as cores complementares. Em relação ao tom, monocromia, tonalidade, isso aqui, gente, eu até trouxe essa colinha para vocês verem essa questão de matiz, tom e intensidade, tá? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, o que quer dizer matiz, né? Que é aquela coisa básica da cor. Então, o vermelho, o verde e o azul são matizes. Então, a gente não muda a matiz de uma cor, a não ser quando a gente coloca uma outra cor, tá? Agora, dentro da mesma cor, a gente pode mudar essa questão da tonalidade, a gente tem mudança da intensidade, tá joia? Depois vocês olham aqui, né, cada uma delas. Eu trouxe mais, assim, por termos de curiosidade, que às vezes vocês vão ouvir, em algum momento, alguém falando, essa matiz, essa tonalidade, essa intensidade. Intensidade a gente usa muito quando a gente trabalha essa questão o brilho, né, saturação, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, se vocês estiverem criando um material, um PowerPoint, vocês podem trabalhar com essa questão da intensidade, é bem, bem interessante, tá? Então, são termos que vale a pena, de repente, vocês darem uma olhadinha. Para quem tiver mais interesse em trabalhar com essas questões. Textura, tá? É um outro elemento visual. Então, nós temos essas naturais e a gente tem aquelas que a gente pode, né, criar. Então, a gente cria essas texturas, tem vários formatos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. E a gente está fazendo o quê? A gente está no bidimensional, mas a gente cria um pouco dessa ilusão do tridimensional. Assim como a gente faz com a perspectiva, a textura propicia isso também. Ela dá a impressão de que... E agora a gente tem... Eu ia até trazer, mas eu não trouxe um modelinho. Tem papel de parede, coisa assim, que às vezes a gente tem que pôr a mão. Já aconteceu isso com vocês? Que para vocês saberem se tem textura mesmo ou não, às vezes eu ponho a mão. Eu sempre ponho a mão. Quando eu tenho dúvida... tem sido usado em porcelanatos, e esse porcelanato líquido, a gente vê bastante texturas. Tem umas coisas que a gente compra e coloca na parede, assim, que dá... Eu tenho tipo um murinho que eu coloquei no meu lavabo, comprei super baratinho, você compra por umas peças, assim, ficou bem, bem bacana. Daí tem gente que olha e fala, nossa, como que você fez isso? E é colado, né? Super tranquilinho. Então, é interessante a gente conhecer essa questão das texturas. A dimensão, né, que existe no mundo real, mas na representação visual ilusória. Então, novamente, volta a questão da perspectiva, que ela é a grande maneira da gente conseguir simular essa dimensão. Ali, alguns modelos, né, um ponto de fuga, 2, tem 3, tem 4, mas a gente não entra na perspectiva não, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Prof, eu queria comentar que hoje, né, na arquitetura e no design de interiores, né, a importância de conhecer todos esses elementos, ela é muito importante, né, porque para não pesar o ambiente, né, para verificar o que quer destacar do ambiente. E eu vejo que tem lugares que às vezes a gente entra e a gente percebe que essa falta de dimensão, falta de conhecimento, né, não faz com que o ambiente reproduza o que ele deveria reproduzir, na verdade, né? Uhum. A gente trabalha bastante com engenharia, então ele mesmo sem estudar, tipo, a fundo isso, ele entende bem desses aspectos, né? Uhum. Depois eu vou mostrar um exemplo bem bacaninha dessa questão, como que a gente consegue fazer algumas coisas utilizando a questão da cor.
E daí um pouquinho, você já está respondendo. Para que servem esses elementos visuais? Como usar esses elementos visuais? A Tâmara já começou a responder, né? Na arquitetura, a gente vai pensar alguma coisa na nossa casa. Visual também, né? É importante. Para que mais? Onde a gente pode usar esses elementos aí? Em várias coisas do dia a dia, né, prof? Eu vi um vídeo esses tempos atrás deles fabricando porcelana, assim, pra gente usar na cozinha, sabe? E eles usavam bem esses elementos visuais. Lembro que eles esquentavam assim, eles jogavam uma flor dentro, assim, para dar aquela ideia de dimensão, assim. E jogavam água na sequência para poder ficar com a dimensão da flor, assim. Então, acho que várias coisas do dia a dia são presentes, né? Então, uma das áreas que mais usa, de forma geral, é o design. Ele consegue trabalhar muito isso com a gente. Os artistas, lógico, né, que utilizam, mas, digamos, talvez não tenha tanto alcance igual o design, que faz as coisas para o nosso dia a dia, né? Vários elementos aí que a gente tem no nosso dia a dia que são pensados a partir de todos esses elementos aí, né? Então, de forma... Marketing também, né, prof? Marketing utiliza bastante. E é importante a gente saber, porque às vezes a gente acaba sendo enganado. Por exemplo, em apartamento, o que o pessoal faz quando vocês já visitaram um apartamento decorado? Se vocês forem visitar, o que vai acontecer? Eles usam, primeiro que eles não usam, às vezes, os móveis padrão. Se for aqueles que são pequenininhos, eles querem fazer que é grandão, eles não usam os móveis no formato padrão. Daí eles trabalham com iluminação, trabalham com espelho, trabalham com várias coisas. Então, que vai trazer essa questão de uma sensação de estar maior. Então, vários elementos aí eles vão estar utilizando para isso, né? Sobre queremos ser percebidos, moda, importante também, isso, na propaganda, em tudo isso. Então, aqui, em relação a essa questão de forma e percepção, alguns exemplos. Então, a gente falou daquelas, do círculo cromático, e tem a questão de cores quentes e cores frias, tá? Então, um exemplo aí, ó. Então, o Picasso, ele fez essa obra. Quando vocês olham aí, o que vocês têm de sensação, percepção, olhando essa obra dele? Que aparenta que a pessoa tá angustiada ali, né? Acho que até mesmo pelas cores que ele usou, né? As cores determinam o que tá passando a imagem, né? Isso, ó. Então, aquela lá, tristeza, tédio, angústia. Então, o que ele fez? Não é só a questão do olhar, mas sim toda a questão das cores que utilizou. Então, é uma forma de utilizar as cores aí para dar essas sensações. Então, fica bem mais forte essa sensação. Você entra e já consegue ter, né, essa sensação aí de frio, que são aquela questão das cores frias. Uma outra aqui. Não que todo artista vai usar. Aqui, no caso específico do Picasso, ele estava num momento de tristeza, tudo, e tem essa coisa mesmo de tristeza que ele representou nesse e em outras obras desse período. Aqui o Paul Cézanne, o que ele está usando aí de cores? Ali o destaque, eu acho que são as cores das frutas, né? Ele já fez, acho que com o propósito de destacar aquilo, né? Então, daí ele usou umas cores mais quentes para destacar e trouxe para frente, dá essa impressão, né, dessa importância maior nessas frutas. E o que está lá no fundo está o quê? Então, cores mais frias, a impressão que está mais distante ali, ó, tá lá no fundo. Então, os artistas utilizam muito essa questão, né, de cores quentes, cores frias, para dar essa sensação e trazer um efeito, né, que na verdade é o que eles querem. Que é diferente daqueles que a gente estava falando antes, né? A Tâmara falou, quer fazer uma coisa, mas acaba
fazendo de forma inadequada. E aqui, ó, aquele exemplo que eu falei, Tâmara, da questão do ambiente. Então, só para ter uma ideia, e só usando, né, uma determinada cor, o que a gente pode fazer com o ambiente? Posso ampliar, posso alongar. Isso também tem sido usado, prof, no designer com comparação do uso de espelhos, por exemplo, para dar a ideia de que um ambiente ele está maior ou menor. Isso também tem sido utilizado não somente as cores, mas também objetos para dar essa impressão de dimensão, né? Uhum. Essa questão de objeto, gente, é muito engraçado. Vou contar uma coisa que eu fiz uma vez. Eu fui numa dessas lojas de decoração, é uma grandinha que tem em Ponta Grossa, estava com desconto, e eu queria comprar um abajur. Daí, gente, eu vi um abajur, eu me apaixonei por esse abajur. Só que a loja era gigantesca. Pensa o tamanho da loja. Daí o abajur naquela loja gigantesca, ele parecia que não era tão grande. Gente, quando eu trouxe meu apartamento, gente, ele é gigante. Ele fica totalmente... Se alguém quiser querendo um abajur branco e preto, me avisa, que ele é muito grande aqui pro meu apartamento. Meu apartamento aqui, a base dele é branco e preto, né? Mas lá naquele ambiente, daí depois disso eu aprendi. Esses tempos eu vi aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras que ficam penduradas e tal? Eu olho, eles colocam num ambiente bem grande, gente, tá. Na minha casa não dá certo, não. Então a gente tem que, essa percepção nos engana, dependendo do espaço, né? Temporal, a cor, tá? Então, aí, algum exemplo bacana de percepção. Aqui também, né, essa questão do Van Gogh, essa percepção, o que ele traz aqui? Além das cores, ele tem aquele outro elemento que a gente falou, a textura também. Aqui, essa imagem que eu trouxe específica não dá para ver tão bem. Você sabe que vai reproduzindo, mas de forma geral, ele tem uma textura bem, né? Até dá para perceber ali, Né? parece que os quadradinhos, né, os retângulos ali na parede, né, na parte verde ali, o próprio vaso, né, ele tende a dar a impressão de que tem umas texturas, né. Uhum. Então, ele trabalha muito com ele usava muita tinta mesmo, e a questão das cores também, né, que ele utiliza. Prof, mas essa que é da parte de arte ali, essa textura, ela é feita só com o pincel ou ele utilizava algum outro objeto? Porque eu não sei se a prof leu ali que eu trabalhei uma época, minha filha, na verdade, trabalha muito com arte, porque ela ainda está no Fundamental 1, né? Com a parte da esponja, outros objetos para dar essa ideia de textura, mas ele fazia acho que só com o pincel mesmo, né? Ele não usava outro objeto, né? Só com pincel, porque era uma proposta de trabalhar, né, começou com o impressionismo, depois foi para o expressionismo, é tudo na tinta mesmo, camadas e camadas de tinta aí. E a questão das cores eram feitas a partir dessa mistura, que a gente vai ver mais detalhes ali no pontilhismo depois, como que se conseguia essas cores aí. Porque tem esses artistas desse período que começaram ali no impressionismo, eles não misturavam as tintas, assim, ali sabe? Eles faziam a mistura na tela. Então, eles iam jogando tinta e fazendo camadas e criando cores a partir, né, daquelas primárias que eles utilizavam, tá? Que a gente faz essa misturinha, né? Eu, particularmente, quando eu vou trabalhar com crianças, porque no curso eu não trabalho muito com essa questão das produções. Eu gosto sempre de trabalhar com as cores primárias para eles irem aprendendo a trabalhar essas misturas. Eu não gosto de muitas cores para você quando você pensa em produzir, assim, né? Mas é tinta mesmo, tá? Nossa, tá difícil o clima aí. Aqui também forma e percepção, a questão da perspectiva, novamente, tem linha tudo, mas as linhas são utilizadas nessa construção dessa perspectiva, que trabalha toda uma outra questão que vai além, né, digamos assim, o artista, de quem que é essa obra aqui, vocês lembram? Nem coloquei o nome, que acho que todo mundo sabe, né? De quem que é essa obra, gente?
Isso, Leonardo da Vinci. Aham. Então, o que acontece? Aí eu nem trouxe, eu ia trazer para vocês a questão razão áurea, mas eu não trouxe também, senão ficar muita informação. Mas ele joga os elementos na figura central, então utiliza a perspectiva, ó, para pensar nessa figura central e nosso olhar é sempre para o centro. Então, essa questão também desse uso de linhas, de perspectiva, de cores, nos faz levar o nosso olhar para um determinado ponto. Então, um bom artista, ele consegue fazer isso. Ele consegue ele consegue fazer que a gente olhe o ponto principal, que ele coloca como principal na sua pintura, no seu desenho, na sua gravura, tá? Por conta desses elementos aí. E aqui volto à questão do pontilhismo, por quê? Porque vocês falaram ali que fizeram tudo, né, o pontilhismo. Então, é o seguinte, na verdade, eles estão nesse período aí impressionista de pensar a questão das cores, tudo. Então, na verdade, esses pontos que eles faziam, o mais importante não era, eu estou trabalhando pontinhos, não era isso. A questão dele era trabalhar a questão das cores. Então, eles usavam as cores básicas e a mistura, quem faz é o nosso olho. Então, aqui, por exemplo, quando a gente olha de perto, a gente vê esses vários pontos, a pessoa toda de cores diferentes, mas quando nós nos distanciamos, a gente consegue formar aquela figura e formar cores a partir dessa mistura. Então, a mistura de cores não era feita ali nas tintas, mas eles iam colocando e era o nosso olhar. Então, o pontilhismo trabalha muito, é um dos que mais trabalha com essa nossa questão de percepção, da gente criar formas, porque ele não tem o desenho certinho ali da pessoa. Quando vocês olham aqui, ó, ele consegue tudo com a questão desses pontinhos em cores diferentes para criar essas formas aí, tá? Então, de forma geral, a gente acaba na escola pensando pontilhismo só em fazer pontinhos e não trabalha o que é mais importante. Ou alguém trabalhou a questão da cor com pontilhismo? Pensando na mistura? Alguém disse que tinha feito colorido aqui, agora nem lembro. Depois conta aí se vocês trabalharam essa questão, que é uma ilusão ótica que se fazia. Então, para fazer um quadro do pontilhismo, eles tinham que estudar muito, muito, muito essa questão da cor, mistura de cores, para conseguir causar, e estudar muito essa questão do nosso olho, entender da visão, entender essa questão de luz e sombra, para conseguir esses resultados aí. E, de forma geral, as obras são gigantescas, eu não trouxe a medida dessa aqui, mas elas são muito grandes, então eles ficavam muito tempo pintando. E eu trouxe só algumas coisas da Gestalt, tá? Porque ela tem bastante coisa, mas como a gente já trouxe alguns elementos e Dondes fala, então o que acontece? Lá no final do século XIX, início do século XX, muitos estudiosos começaram a compreender essa questão do fenômeno psicológico, essa questão nossa de olhar. E eu estou falando aqui o nosso olhar, o que nós temos bem próximo um do outro, mas lembrando que tem gente que enxerga mais cores que outras, e tem a questão do sentido, assim, emocional de cada um, que a cor vai ter esse efeito também em cada um de nós, tá bom? Então, esses estudos relacionavam forma e percepção, tá? E assim eles construíram as bases da teoria de origem psicológica. Então, a Gestalt é ligada a essa questão da psicologia, ela se aproxima muito. Então, ela defende que para se compreender as partes, é preciso antes compreender o todo. E eles estabeleceram algumas leis e princípios, são vários, eu vou trazer alguns aqui só para a gente se divertir um pouquinho com elas. Aqui, o que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo, crianças? Eu vejo figuras geométricas sobrepostas umas às outras. Olhando assim, primeiro um quadrado invisível. Ai, ai. E aqui, o que vocês estão vendo? Um panda. Um panda.
Então, e será que realmente tem um quadrado? E será que realmente tem um panda aí? Então, essa é uma das leis, né, de organização, clausura ou fechamento. A gente tende a completar os elementos que faltam em uma figura a fim de formar um todo. Então, não está fechadinho ali o panda, não está esse quadrado ali, mas a nossa, né, a nossa percepção faz a gente enxergar um quadrado e faz a gente enxergar um panda. Tá? Vamos fazer outro. Esse aqui eu gosto de fazer, mas se fosse presencial, o que vocês estão vendo aí? Dois rostos. Sim, é bastante usado nas logos. Rosto, taça. A gente tá vendo taça, a gente tá vendo rosto. Dá para ver os dois ao mesmo tempo? É uma outra lei da pregnância ou boa forma, diante de um campo perceptivo desorganizado, porque ele está desorganizado, ele parece dois rostos, a gente busca um mais simples, simétrica e estável. Então, a gente tem que enxergar alguma coisa aí. Então, a gente enxerga uma taça, a gente tem que enxergar os dois rostos. A nossa percepção faz isso, a gente sempre cria formas, né? Às vezes a gente acorda meio, já aconteceu com vocês acordar assim, daí vocês olham, parece que estão vendo uma pessoa, umas coisas, porque o nosso cérebro faz isso, ele não consegue ficar com uma imagem que ele não identifica. Ele tem que saber, ele tem que ter uma resposta para nós. Então a gente cria algumas coisas, né, que é a questão da ilusão óptica que a gente faz. Então, nem sempre não, a maioria das vezes não dá para confiar no nosso cérebro quando a gente está trabalhando com imagens, viu? Que bom, né? Eu falo para vocês fazerem análise, leitura, eu falo, não confia no cérebro, então é difícil, né? E esse aqui que eu gosto muito, o que vocês estão vendo aí? Uma moça de costas, uma senhora, moça, moça e senhora. Alguém viu alguma outra coisa diferente, além da moça e da senhora? A moça tá de costas, é aquele narizinho ali na pontica, né? Assim. E a senhorinha, esse olho, a senhorinha tem uma verruga, a que vocês estão vendo. É aqui, a moça? Ah, você conseguiu ver depois? Viu, senhora? Ó, tirei aqui, né? E a velha? Aí, eu tô cola para vocês, tá vendo? É assim que vocês viram? Vamos voltar lá. Tem mais alguma? Só? Então, eu sempre fazia, eu acho que eu já levei numa aula. Assim, quem que não. Deixa eu ver. Emerson, você não fez aula comigo que eu levei essa imagem? Que eu, assim, eu sempre levava que a moça e a velha, a jovem e a velha, o nome da produção é assim, né? E daí eu levei uma vez um grupo que viu uma outra. Vocês já viram outra ou não? Vocês conseguiram ver uma outra pessoinha aí? Eu achei muito legal. Eu não tinha visto, depois eu vi. Eu só vejo a outra. Então tá, a velha, né? E viram essa aqui, ó, que é tipo uma personagem de mangá, com esse olho maior. Então, na verdade, são três personagens. Eu falo que é mangá, que é esse olhão, assim, né? E era uma pessoa mais nova mesmo que trabalhava no mangá, e ela viu. E foi a primeira que ela viu, não foi a terceira, não. Então, ó. A jovem, que todo mundo vê, a mangazinha, e a velha. Qual que você viu, Cris? Você só tinha visto a mangazinha? Ou-
Ó, aqui você tinha visto, tá vendo? E não falou, viu? Então, esse personagem, eu até queria pesquisar um pouquinho mais, nunca dá tempo para ver se já tinham visto essa outra, acredito que sim, né? Impossível, só na minha aula verem isso, né? Então, que é uma ilusão ótica também, criada com essa questão da lei da Gestalt, dessa nossa procura, né, com essas imagens, a gente tem que ver um todo, a gente não consegue olhar e não identificar, dá um bug no nosso cérebro. Então, retomando ali, quando a gente fala alfabetização visual, a gente falou de forma assim, que eu acho que no curso de artes visuais ficou o ano inteiro falando, né, Murilo? Essa questão desses elementos visuais, a forma, mas tem aquilo que a gente falou, que é a questão do tema e do conteúdo, que para vocês, de forma geral, é mais fácil, tá? Então, eu vejo, assim, pela minha experiência que eu tive com outras turmas, quando eu trabalho em disciplina só de imagem, eu vejo que a maior dificuldade de vocês, que são a maioria na área de ciências, é com esses elementos, né, formais. Enquanto que forma e conteúdo vocês vão super bem. Então, 2 referenciais que eu falei, já tinha falado do Panofsky e do Gombrich. O Gombrich, na verdade, ele tem um livro, ele é mais conhecido por um livro da história da arte, mas ele tem outras, digamos assim, uns outros referenciais que são importantes também. E no livro dele, que ele trabalha com história da arte, ele faz leitura de imagem, e tem um artigo dele que ele traz isso. Então, eu fiz uma adaptação. Então, esses 2 são os referenciais que deram base aí a pensar nessa questão de, além da forma, o tema e conteúdo. Então, ali, pensando leitura de imagem, forma, tema e conteúdo, a gente tem o Panofsky, original, quem quiser ler, que é interessante. Daí, eu tenho uma proposta de leitura de imagem interdisciplinar, utilizando o Panofsky, e uma outra leitura que eu fiz, trouxe também uma adaptação de Gombrich. Então, esse material eu só mais vou apresentar para vocês terem uma ideia, se alguém tiver interesse, mas assim, é para quem realmente vai trabalhar, não sei se é hoje, do ano que vem, né, que se quiser trabalhar com leitura de imagem, então tem essas propostas aqui, tá? Então, essa leitura de imagem a partir de Panofsky, e ali no livro do PCM, tem esse capítulo, a metodologia de análise de imagem. Tem um que fala só de imagem e tem essa aqui que é a mesma abordagem, só que esse aqui está mais detalhado, tá? Que eu já coloco, assim, essa questão dessa análise de imagem interdisciplinar, dou um título, e coloquei como metodologia por conta de ser um pedido, né, dos autores, que eu não trabalhava ela como uma metodologia, né, nesse formato, que nós de artes visuais, a gente tem uma alergia à metodologia. Então, essa análise de imagens, né, são esses passos aqui, como fazer, e lá, quem tiver interesse, pode ler, né, certinho como que funciona a explicação certinha. Então, análise da forma, análise do conteúdo, análise das relações que envolvem a imagem, análise interpretativa do leitor. Mas é só para quem quer fazer uma análise de imagem bem completa, que tem que fazer várias leituras aí para isso, tá joia? Eu tenho também, para quem gosta, né, de CTS e tal, esse livro aqui, que faz uma adaptação e fala como fazer leitura de imagens para o enfoque CTS. E aqui essa coleção, que é legal, porque são esses 2 aqui, o do meio não, que é da Thaís, mas esse leitura de imagem com enfoque CTS e leitura de imagem com possibilidades, né, de... Nossa, nem eu estou conseguindo ler o título do livro, mas eles são, na verdade, organização de leituras de imagem de alunos. São bem bacana aí. E são disponíveis, né, na texto e contexto, tá? Então, quem tiver mais interesse e ver na prática como que uma pessoa fez essa leitura de imagem, é bacana. Mas uma que eu acho que eu adaptei por conta da complexidade das outras, que é realmente só quem vai trabalhar com leitura de imagem, uma imagem específica, eu fiz a partir de Gombrich, essa adaptação, pensando, porque assim, por que eu fiz isso? Porque na área de arte, nós temos, assim, várias possibilidades, né, vários autores que vão trabalhar com imagem, vão fazer essa leitura, e de forma geral, o enfoque maior deles é ligado àquelas questões de forma da arte, de período, de você entender, ter essa compreensão, então, tem vários autores que vão discutir.
Mas para o ensino de ciências já não tem tantas, né? Muitos trabalham com a semiótica, na verdade, tanto o Panofsky quanto o Gombrich, eles têm uma base na semiótica, mas você pegar e jogar a semiótica pura para fazer análise de imagem, para nós que somos de outras áreas, para vocês que são, de forma geral, da física, da matemática, da química, da biologia, é bem difícil. Então, eu trouxe essa adaptação que é mais simples, tá joia? E ela é baseada numa metodologia ligado ao ensino de ciências, né? E eu trago daí, a partir de como 3 questões. O que é essa imagem, o porquê dessa imagem e como foi utilizada essa imagem. Então, ela é bem mais básica, que a gente consegue, né, leigos, aí fazer nessa essa leitura de imagem sem sofrer muito. Então, depois eu trouxe ali, para vocês quiserem ler um pouquinho mais, mas a gente vai fazer um exercíciozinho de uma, tá? É quase 9 horas da tempo. Então, na primeira etapa, eu vou descrever essa imagem. Então, identificação, título, autor, ano, dimensão, a classificação, o que é essa imagem, é uma fotografia, uma pintura, um desenho, elementos formais, os que a gente consiga identificar, né? A gente, às vezes, não dá conta de identificar todas, porque a gente, para pensar numa leitura de imagem, né, sermos alfabetizados, a gente tem que ter alguns outros conhecimentos. E a questão do tema, paisagem, autorretrato, representação do corpo, e aqui explica como é que vai escrever, né, isso tudo. A segunda etapa são questões, lembra que a gente fez? Mais profundinhas. Por que essa imagem foi produzida? Com que objetivos? Quais as intenções do autora dessa imagem? Ela se relaciona a outras? Por exemplo, quando eu mostrei aquele Picasso, eu falei, olha, ele tem outras obras desse que ele estava nesse período mais triste dele, então ele tem outras obras que trabalham com essas cores frias, que era o momento que ele estava vivendo. Assim como o Van Gogh também, ele tem umas obras que são bem próximas umas das outras. Em que local está? A gente saber de tudo isso. E no terceiro momento, a gente pensa assim, de repente o autor produz uma imagem, e nossa, então, por que eu gosto de pensar essa questão da imagem para o ensino de ciências de forma geral? Principalmente nos livros. Então, nós que trabalhamos com livros didáticos, né, e outros materiais, é cheio de imagens, Então, aí a importância da gente ter um mínimo, né, de conhecimento e a gente se apropriar e utilizar da melhor forma possível essa imagem. Então, onde está essa imagem? Galeria, livro didático, outros. A imagem, de repente, ela está lá no museu, uma função, o autor fez para uma questão, e quando ela está no livro didático, como que ela foi utilizada? Então, eu coloco ali pensar, a imagens com texto. Como é essa relação texto-imagem? E em que contexto essa imagem foi apresentada? Para quem e como? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo de um livro, nossa, será que era da física? Que nós fizemos um projeto que trabalhou com um livro didático de química, física e matemática. Eu estou achando que era da física, assim. E daí tinha uma obra e estava falando ali sobre a guerra, algumas questões discutindo guerra, não sei porquê, no livro de física e tal, e mostrava aquela imagem e tinha aquela discussão. Só que daí, quando a gente foi fazer uma análise daquela imagem que tinha, que parecia realmente que era uma questão de guerra, ela não era, do período que ela estava, não era de guerra, era de uma peste. Então, assim, eles utilizaram a imagem, digamos, de forma inadequada, né? Colocando, tirando ela do contexto original e colocando em outro. Então, é só um exemplo, mas de forma geral, gente, acontece isso muito, muito. Então, assim, se vocês saírem da disciplina aqui, sem se preocupar muito, mas se vocês só começarem a olhar um pouquinho mais, quando vocês forem trabalhar com o material, essa imagem que está lá, saber um pouquinho mais dela, se aprofundar, para vocês, às vezes, tem imagem que às vezes acaba atrapalhando o texto. Porque o aluno olha, e às vezes a gente não,
como ali alguns falaram, a gente às vezes vai perdendo essa capacidade, essa percepção de leitura de imagens, né, porque a gente não trabalha. E às vezes o nosso aluno tem uma percepção um pouco melhor, digamos que ele estudou arte lá com o Murilo, ele teve aula com o Murilo, né? Ah, agora que eu vi o Murilo que falou da capa do livro. O Murilo está dando aula lá, ele tem um aluno, e o aluno vai lá ser aluno de vocês, lá na química, na matemática, né? E daí o que acontece? Ele tem uma percepção maior. Daí, ele olha a imagem, olha o texto, parece que não bate aquilo. E os livros didáticos estão recheados de imagens inadequadas. Na biologia, gente, eu tive um orientando também que trabalhou, muitos. Especialmente por quê? Porque é comum, essa questão da imagem é bem difícil a gente, digamos assim, a imagem é um produto, não é como uma referência que você só vai utilizar lá. Tem imagens, tem obras de arte que estão no museu, que para você usar, você não pode. Então, tem as do Vaticano, imagem do Vaticano, gente, eles não deixam utilizar. Você tem que pagar, né? É super difícil eles autorizarem. Vocês olhem isso na imagem, quando fala lá que é proibido. E o que acontece? A gente tem aqueles bancos de imagens gratuitos. Então, daí, se a gente está lá escrevendo material, fazendo o quê? Vamos pegar, e livro didático acontece muito isso, eles pegam aqueles banco de imagem gratuito e colocam umas imagens que não tem nada a ver, às vezes não tem a ver com a nossa realidade, sabe? Eu vejo muito isso em CTS, que Ciência, Tecnologia e Sociedade tem a ver com né, a nossa sociedade, o nosso contexto, nosso espaço. E tem muitas daquelas imagens que não tem nada a ver com aquilo. Da biologia também, vem aquelas imagens lá, tá falando problemas, eu lembro de uma que marcou muito, problemas na gravidez, a mulher com problemas assim, como se fosse, assim, de passar doenças, fome. E, gente, era uma mulher num lugar super chique, nos prédios, num centro, que não tinha nada a ver com aquele texto que tinha do livro de biologia, tá? Então, só para vocês entenderem por que nesse terceiro passo a gente tem que pensar como foi utilizada essa imagem quando a gente está fazendo uma análise, tá joia? Ela não saiu do nada. Aqui eu coloquei só para conhecimento, para quando vocês forem pensar na classificação, que para nós de arte é bem comum, esses dois domínios de imagem, né, representações visuais e materiais, que alguém até falou, esquema, né, gráfico, e aqui nas representações visuais tem desenho, pintura digital, fotografia, holograma, cinema, vídeo, outras representações, e ali os domínios estão visuais e imateriais, aqueles que são criados, e essas imagens, gente, essas imagens de imateriais aí, tem autores que trabalham com essa leitura, né, alguém na matemática lembra de algum autor que trabalha com isso, com gráficos? Eu tenho uma orientanda que trabalhou e fez a relação da leitura de imagem da matemática com a arte, mas eu esqueci o nome do autor. Também é bem complexo. Então, a gente vai ficar mais com as representações visuais materiais, tá bom, gente? Porque essa daí é mais complexa ainda, a gente teria que pegar outros referenciais para fazer. Alguém lembra algum autor da matemática que trabalha com leitura de imagens? E daí, como tem poucos da matemática, não ia dar. Bom, agora, meio que quase estamos no final, mas eu quero que vocês peguem, vocês podem tomar uma aguinha, mas eu quero que vocês façam uma pesquisinha rápida sobre essa imagem aí. Então, a gente já falou do autor, né? Estava lá atrás. É o Van Gogh. Vocês lembram o nome dessa obra? Eu trouxe ela porque ela é uma das mais conhecidas. Isso, Noite Estrelada. Não é A Noite Estrelada? Isso. Então, dá uma pesquisada rápida sobre ela, que a gente vai fazer uma análise naquelas 3 questões com essa imagem, tá? Pode tomar uma água, a gente volta daqui 10 minutinhos para a gente trabalhar essa imagem aí fechada, tá bom? Então, pesquisem, vão no banheiro, tudo, eu fico aqui esperando vocês. Meu relógio é 9h06, 9h15 a gente volta, pode ser?
com a pesquisa, hein?